Pessoal, eu sei que a maioria das pessoas vão te dizer que fazer intercâmbio, né, estudar inglês fora do Brasil, você aprende inglês fluente em menos de um ano, tá? Mas eu já vou adiantar aqui para vocês que a realidade ela é um pouquinho mais complicada do que isso, tá? A maioria das pessoas acabam demorando bem mais do que um ano para chegar no inglês fluente. Nesse vídeo eu vou explicar por que as pessoas demoram tanto para aprender inglês assim, mesmo morando fora do Brasil. E principalmente eu vou dar aqui algumas dicas de o que você pode fazer, o que você pode já ir agilizando desde já, para você já não ter esse atraso durante o seu intercâmbio. E as dicas mais preciosas aí, o que você pode fazer durante o seu intercâmbio para conseguir acelerar esse processo e atingir o seu objetivo. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, não é muito segredo, né, que fazer intercâmbio num país de língua inglesa, vivenciando inglês o tempo todo, é muito mais rápido você aprender inglês do que estudar inglês no Brasil, certo? A gente conhece aí dezenas de pessoas, centenas de pessoas que a gente já vai atendendo aí ao longo desses últimos anos, que já estudaram no Brasil, sei lá, 4, 5 anos, e quando chegam no país para estudar inglês fora, caem num nível assim, de nível pré-intermediário, às vezes até básico, tá? E aí eu vou tentar dar aqui algumas soluções que você pode fazer para tentar evitar esse atraso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu já estou aqui no YouTube desde 2014, compartilhando experiências da vida fora do Brasil, não só minhas, mas também dos meus familiares, dos intercambistas que a gente atende, né? Para quem é inscrito aqui no canal sabe que a gente tem o nosso podcast, onde a gente entrevista as pessoas que moram fora, que viajaram pela Enjoy e tem aí experiências para poder compartilhar aqui com vocês. São várias pessoas, então é muito importante que você se inscreva no canal para poder acompanhar esses vídeos e também deixe um like para quem sabe a gente aí conseguir chegar em 10 anos na nossa plaquinha de 100 mil inscritos, tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa, inglês fluente. Vamos tentar entender o que é o inglês fluente. Inglês fluente nada mais é o que a mesma coisa que você... Sabe o jeito que você fala português? Português fluente, ok? Ah, Cauê, mas o inglês fluente você não precisa ser avançado, ter uma excelente gramática, tempos verbais, vocabulário, barará. Não, gente, não. Inglês fluente são igual a pessoas que, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que tem muita pessoa que não sabe nem ler e nem escrever. Muita gente. Só que você conhece alguém que não sabe ler e escrever e que não consegue falar português? Todo mundo consegue falar português, tá? Esse é o inglês, o português fluente. Por quê? Essas pessoas, elas começam a vida aprendendo o próprio idioma. Então, tudo está memorizado na nossa caixinha, o nosso vocabulário, mesmo que a pessoa seja um analfabeto, está tudo ali memorizado. Então, a gente consegue fluir a nossa conversa. A gente não precisa ser necessariamente... ter um inglês polido para a gente conseguir se comunicar, tá? É claro, pessoal, quando a gente fala de inglês fluente para nível profissional, se você for atuar numa área de advocacia, numa área da área da saúde, ou você for ser um professor fora, é óbvio que você tem que ter um bom inglês, uma boa gramática. Mas aqui a gente vai falar o inglês fluente, pessoas que falam inglês sem precisar pensar. For example, when I get in Ireland for the first time, ou melhor, when I got in Ireland for the first time, I can correct myself, but I don't need to think in Portuguese first to translate it to English, then speak something. When I got in Ireland for the first time, I used to think in Portuguese, translate to English e try to speak something. O que eu quis dizer aqui? Quando eu fui morar na Irlanda, quando eu cheguei na Irlanda, meu inglês era básico, então eu precisava primeiro pensar na frase em português, traduzir para o inglês e aí sim falar. E assim, frases básicas, né? Que é o que todo mundo vai fazer, todo mundo vai pensar. Mas isso passa. E eu vou explicar por quê. Depois de um tempo acostumado com o idioma, todos os dias, tentando falar, produzindo, criando frases, aprendendo novas palavras, enriquecendo o seu vocabulário, entendendo os tempos verbais, entendendo a gramática,
fazendo muita leitura, escutando muito, você vai perceber que cada vez mais o inglês ele vai ficando fluente. E aí que a gente entra no segredo da questão. O que é ser fluente? É estar com o idioma instalado, como se fosse um software mesmo, na sua cabeça. Até costumo dizer, né, para os amigos, para os nossos clientes, que você já instalou o inglês, né? Você já está com a chavinha, que a gente costuma dizer, a gente está falando português, e aí a gente vira a chavinha e já passa para o inglês e começa a falar inglês adoidado. E é isso mesmo, assim, às vezes... vocês vão vivenciar isso, né? Pessoas que já estão fluentes em inglês, estão ali, um brasileiro conversando em português com você, e de repente tem ali uma palavra em inglês no meio da frase, em português. Aí essa palavra, quando ele fala essa palavra em inglês, o resto da frase é completa em inglês. Isso assim, sem querer, não é querer... sabe, querer se gabar ou qualquer coisa nesse sentido. É totalmente normal que você se atrapalhe quando você está com 2 idiomas instalados na sua cabeça. Tá? É muito, muito comum. Outra dica, né, que eu posso dar é que como que eu sei que eu cheguei no inglês fluente? Você começa a sonhar em inglês, é muito comum você realmente sonhar em inglês, que você está conversando com alguém em inglês, que você está pensando em inglês, pensando em fazer alguma coisa em inglês. E principalmente, na vida real, você começa a pensar em inglês sem se programar para isso. É natural, é automático. Por exemplo, você está num trabalho, você está empregado em alguma empresa, que todo mundo ali, ninguém fala português com você. Ou seja, o seu inglês no cotidiano ele é diário, e ali você conversa em inglês com todo mundo. Quando você está indo ao caminho para o seu trabalho, você já começa a se questionar coisas que vão acontecer, né, na sua rotina de trabalho, e você já não pensa mais em português. É comum que você comece a refletir em inglês, muito comum. E aí você começa a se perguntar, que bacana, né? Eu tô com o inglês chegando no nível de fluência. Você já passou por isso? Depois comenta aqui embaixo se aconteceu isso com você também. Então, pessoal, esse é ter o inglês fluente. E por que é tão difícil, Cauê, chegar no inglês fluente em menos de um ano, se a maioria das pessoas falam que é totalmente possível? Sim, é possível, mas não é tão simples assim, tá? Quais são as dificuldades? Vamos lá. Primeiro ponto, não sei se você sabe, mas uma estatística importante é que no Brasil, menos de 50%, acho que até 5% da população fala inglês fluente. Então, isso é uma parcela extremamente pequena. Tudo bem que o Brasil é um país enorme, né? Mas vocês sabem como é a educação do Brasil desde os primórdios, né? Não existe essa importância de a gente aprender um segundo idioma. Eu não sei por que, sinceramente, porque nós somos o único país da América Latina que fala português. A gente poderia ter pelo menos disciplina em espanhol para tentar, sei lá, falar um espanhol como segundo idioma. O inglês hoje em dia é o básico, pessoal, na maioria dos países de primeiro mundo, no mundo todo. Se a gente pegar países europeus como a Alemanha, Dinamarca, Holanda, Portugal, tem países aí que até... Eu chutaria aqui que no mínimo 70% da população fala inglês fluente. Por quê? Eles já são alfabetizados na própria língua e no inglês desde o berço, desde pequenininho. As crianças já chegam na fase adolescente já falando em inglês. Tá? Então é muito comum que os adultos, nesses países, a maioria dos adultos falam inglês fluente. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Então, quando você vai para o intercâmbio, eu diria que cada 10 pessoas que eu atendo, pelo menos 7 nunca estudaram inglês. Tá? Aqueles que falaram que estudaram, às vezes pessoas que falam, eu estudei 3, 4, 5 anos, chegam no intercâmbio e caem num nível de pré-intermediário ou às vezes até básico, que é o elementary, ou beginner. Tá? Mas mais 4, 5 anos estudando inglês e realmente assim, o nível, né, de avaliação dos níveis, né, nessas escolas de inglês no exterior é diferente. E muitas vezes a gente se sente preparado para fazer o intercâmbio, já tendo estudado algum inglês, e a gente chega na imigração, ali no aeroporto, pisou no país, chega na imigração e fala assim, putz, cara, acho que o meu inglês, a escola de inglês que eu fiz não serviu para nada, já quebra a cara ali logo quando chega, né? Então, essas pessoas normalmente, quando chegam no inglês nível 0, tem muito mais dificuldade para chegar num intermediário, que é o mais importante para você conseguir chegar no nível de fluência. Tá? Por que o intermediário? Porque quem está no nível intermediário já consegue puxar alguma conversação. Lembra que eu falei que no começo eu precisava
criar a frase, traduzir para o inglês. Então ali eu já estou me esforçando a ter alguma comunicação. Pessoas que estão no nível pré-intermediário ou no intermediário, elas já têm algum nível de conversação. Ou seja, pessoas que têm uma base consolidada no inglês. Você não precisa saber tudo, porém você já sabe alguma coisa de verbo to be, você já sabe criar algumas frases básicas, você já consegue entender algumas coisas, você já consegue conversar e se fazer entender sobre algumas coisas, tá? Então esse é o inglês básico, só que a maioria das pessoas não conseguem chegar nem com o inglês básico, tá? Esse é o segundo ponto, o primeiro ponto, né? A dificuldade que os brasileiros têm de chegar com o inglês basicão, bem formuladinho ali no intercâmbio. Tô olhando para minha colinha aqui para não esquecer nada, tá? Primeiro ponto, é muito difícil, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito difícil você focar no inglês durante o seu intercâmbio. E pessoal, não tem segredo, tá? Aprender inglês é estar 100% imerso no idioma quando você quer aprender. Só que não tem como. Infelizmente não tem como, tá? Eu diria que se você conseguir estar 100% imerso, ou seja, você não usa mais o seu português para nada, você consegue chegar na fluência em 1 ano, tá? Porém, pessoal, a maioria das pessoas não conseguem isso. É muito, muito difícil mesmo. Por quê? Primeiro ponto. O Brasil é um excelente consumidor de escolas de intercâmbio no mundo todo, tá? Se você for para a Irlanda, você vai pegar escolas de idioma que não existem estrangeiros, só brasileiros. Não, Cauê, mas como assim a escola fica na Irlanda? Por que só tem brasileiro? Porque são escolas, às vezes, poucas pessoas vão te falar isso, mas tem escolas que têm administração brasileira, o marketing brasileiro, sabem que o mercado brasileiro consome, compra muito intercâmbio, são as escolas mais baratas, né? Infelizmente a realidade é essa. Mas tem escolas com estrangeiros? Sim, tem escolas com estrangeiros, porém são escolas mais caras, que pro estrangeiro, para o pessoal do Oriente Médio, né, os sauditas, os asiáticos, enfim, os próprios europeus, para eles, uma escola de 5 mil euros ou 7 mil dólares australianos é a mesma coisa que 4, 5 mil reais, entendeu? Para eles é mais fácil comprar esses cursos numa escola de alto padrão. E aí é onde você teria a oportunidade de ter um relacionamento com pessoas de outro idioma. Então, assim, a dificuldade que o brasileiro tem é realmente conseguir investir em algo que possa te proporcionar, que possa te dar esse retorno, né, de você conseguir ficar imerso no idioma, porque realmente você vive ali numa bolha de brasileiros. E é muito comum, mesmo que na sua sala de aula tenha 2 ou 3 estrangeiros, você fala assim, não, eu vou focar minha amizade ali com eles, porque eu quero muito aprender inglês mais rápido. Então eu vou tentar o tempo todo conversar com eles, a gente vai programar de fazer as coisas juntos. Mas quando você chega no nível muito básico, é muito natural que você se veja mais voltado para se relacionar com os brasileiros, porque a sua cultura se sente mais confortável. Naturalmente, o nosso cérebro, o nosso corpo, né, quer conforto. Então a gente vai acabar sempre indo buscar ali amizades com os brasileiros. É muito comum que você vá morar com os brasileiros e tudo mais, tá? Então é muito difícil você focar no inglês quando você está no intercâmbio, porque realmente a comunidade brasileira é absurdamente grande, tá? Pessoal, vamos lá, não entendam mal, não estou dizendo aqui que é para você se isolar dos brasileiros, tá? Mas é muito importante, quando você vá estudar, você vá morar fora, que você tenha a maior parte do tempo focado no idioma, tá? E tente evitar o máximo possível o português. Vai bater a saudade, vai bater a solidão, aí legal. Vai lá com a brazucada, vai passear, não sei o quê, mas volta e foco. Depois sempre fica focando para você conseguir chegar nesse ponto, tá? Ok, Cauê, você está falando aqui que é realmente então muito difícil, mas quem que normalmente então consegue chegar numa fluência em menos de 1 ano? Os primeiros, assim, que normalmente eu costumo colocar nas estatísticas são solteiros. Pessoal, assim, eu tô falando algumas coisas aqui, mas saibam que eu tenho um mínimo de propriedade aqui no que eu tô falando. Até tava vendo aqui hoje as matrículas, dá uma olhada, ó. Pra vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui, ó,
são as matrículas da Enjoy desde, acho que 2015, ó. É muita, muita, muita gente mesmo, tá? Então a gente tem aí quase 4 mil embarques já, né? E assim, como que eu posso dizer? Tem histórias para contar, né? Então geralmente quem aprende inglês primeiro são os solteiros. Os solteiros que arrumam uma namorada ou um namorado gringo. Eu vou falar direto, chega assim, vamos supor, semana que vem vai embarcar um casal e dois alunos solteiros. Eles vão chegar no mesmo dia. No final do programa, de 8 meses, né? Foram para a Irlanda, né? Vão fazer um curso de 6 meses, vão ter 8 meses de visto e tal. E aí no primeiro, segundo mês, alguém ali arrumou um namorado ou uma namorada gringa. Em 6 meses, o casal que foi, né, juntos, o casal de brasileiros, passaram um nível. Passaram do elementary para intermediário. E o solteiro ou a solteira avançaram 4 níveis. Então, praticamente ali no upper intermediate, já indo para o avançado, falando inglês pelos cotovelos em 6 meses. Mas por que isso? Por conta da rotina. A rotina do inglês o tempo todo. Já não se usa mais o inglês. Vai usar o inglês de vez em quando para passear com algum brasileiro ou outro, para falar com os familiares, né, no WhatsApp. Porém, a maior parte do tempo é de manhã, escola. Inglês, 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 inglês. De tarde, trabalho. Inglês, inglês, inglês. À noite, fim de semana, vai estar com a namorada, com o namorado. Inglês, inglês, inglês o tempo todo. Ouvindo, falando, escrevendo, mandando mensagem, não sei o quê. Então, normalmente, os solteiros acabam aprendendo inglês fluente em menos de um ano, tá? Ou, pessoal, claro que existem aí pessoas que não arrumam nenhum namorado, mas são nerds, são pessoas de inteligência excepcional, assim, sabe? São pessoas fora da curva mesmo. E é uma estatística muito pequena, tá? Vamos se colocar assim, pessoas normais, geralmente, que não conseguem focar 100% no inglês, tendem a demorar quanto? De 1 ano e meio a 2 anos para chegar no nível de fluência. Essa sim é a realidade, tá, pessoal? Essa é a realidade. Bom, vamos lá. Qual que é a consequência da gente chegar com o inglês muito básico na Irlanda, né? Qual que é a consequência de a gente demorar tanto para aprender o inglês? São as oportunidades, pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas que querem fazer intercâmbio já tem uma intenção imigratória. Né? Poucas pessoas querem ir e voltar para o Brasil. A maioria querem ir e ficar. E aí existem várias formas para ficar. E uma delas é a parte da profissão. Você conseguir um visto de trabalho. Ou uma namorada ou um namorado. Casar com um gringo, né? Mas não é realidade para todo mundo. Então, as pessoas querem andar com as próprias pernas, né? Então, arrumar um trabalho, conseguir um visto de trabalho. Tem que ser uma profissão, não pode ser uma profissão qualquer, né? Que dá o visto de trabalho. Tem que ser uma profissão mais específica. Então, é mais difícil, realmente, né? E mesmo para você trabalhar em empregos mais simples, as pessoas que demoram mais para conseguir o primeiro emprego no intercâmbio, quem são? Aqueles que vão com 0 de inglês. Por que falta oportunidade? Não, muito pelo contrário. Aqui mesmo no canal vocês vão ver aí dezenas de vídeos e a pessoa falando, cara, eu demorei uns 2, 3 meses para conseguir meu primeiro emprego, porque eu passei por umas 4, 5 entrevistas, mas não fluía, a conversa não saía do zero com o entrevistador, né, com o empregador. Então, são oportunidades, são questão de emprego também, né? E principalmente para aquelas pessoas que querem ter alguma especialidade diferente do que aquela do Brasil, né? Eu atendo muitas pessoas que são da área de advocacia e que não querem mais atuar na área de advocacia, estão indo para o intercâmbio para aprender inglês, se especializar numa outra área, tá? Para poder atuar naquela área ali no exterior. Então, é a mesma coisa. Então, quanto tempo você precisa do inglês para você ter ali condições de fazer ter uma boa nota num certificado IELTS, num Cambridge, quanto tempo de inglês? Então, é muito importante que você siga aí agora as dicas que eu vou deixar aqui. Eu sei que o vídeo está ficando grande, né? Eu vou tentar acelerar o máximo que eu posso aqui. Então, as dicas... Pessoal, deixa eu só aumentar essa letra aqui que eu não estou enxergando direito. Beleza. Primeiro ponto, pessoal. Começa no Brasil.
Desde já troca tudo para o inglês. Ah, mas eu só vou viajar daqui a um ano. Não tem problema. Celular, já muda para o inglês. Computador, muda para o inglês. Nunca mais assista filme dublado na sua vida, hein? Pelo amor de Deus, é um desperdício de arte. Assista os filmes na língua original. Coloca a legenda em português, aos poucos. Vai trocando, vai colocando a legenda em inglês. Ou faça assim, ó, coloca a legenda em inglês, assista o filme uma vez, depois assiste de novo em português para você mesmo se autoavaliar, ver o que você conseguiu aprender ali. Tá? Faça aulas de inglês desde já. Aplicativos gratuitos tem um monte. YouTuber, Instagrammer, Blogger, um monte de gente criando conteúdo para você aprender inglês de graça, te oferecendo um monte de material instrutivo de graça para você em inglês. Você nem tem que gastar dinheiro, mas se você puder fazer uma aula ou duas com um professor particular por semana ou a cada 15 dias, já ajuda muito, que o próprio professor vai te dar algumas dicas de o que você pode fazer para acelerar o seu aprendizado com leitura de livros de criança. Já começa a ouvir rádio local. Ah, eu vou estudar na Austrália. Já começa a conectar no seu foninho de ouvido aí, rádios online mesmo, tudo no inglês australiano. Ah, mas eu não entendo nada. Não tem problema, você vai entender uma palavra, 2, 3 no dia. Aí na semana seguinte você já vai começar a entender 5. Daqui 3 meses você já está entendendo algumas frases. Ah, essa frase aqui eu já sei, porque é uma gíria deles e tal que eu aprendi. Daqui um tempo você já vai estar conseguindo entender um contexto todo da conversa. Por mais que você não consiga entender tudo que eles falam, acredite em mim, uma hora a coisa começa a entrar por osmose, é impressionante. Vamos lá, mais dicas. Ouça rádio, TV local também. Se conecte com pessoas de fora, por grupos, assista YouTubers, né, conteúdos produzidos por aquela região que você vai viver. E principalmente, pessoal, quando você estiver buscando uma instituição de ensino, tenta pesquisar qual que é o mix de nacionalidade dessa escola. Muitos vão te dizer, não, mas assim, a minha escola só tem brasileiro, mas assim, quem faz o aprendizado é você. Isso é a maior besteira que já inventaram, pessoal. Não caiam nessa, tá? Você precisa ter pelo menos um amigo gringo e colar nessa pessoa. Esperar que ela seja assim também receptiva, né? Você tem que colar nessa pessoa. Se você não vai arrumar um namorado ou uma namorada, você tem que fazer um amigo gringo e você tem que combinar de fazer as coisas juntos. Ah, vamos no boliche, vamos no cinema, vamos passear não sei aonde, vamos junto, vamos fazer o homework, né, que é o dever da escola. Vamos fazer junto. E assim, não evitem os brasileiros, não é isso que eu quero dizer, mas assim, tentem focar mais no idioma. Foque no seu objetivo, que é aprender o inglês. Então, quando você estiver indo para uma escola de inglês, tente buscar para uma escola que tenha no mínimo aí 20% de estudantes estrangeiros, tá? Pouca, mas 20% toda escola tem. Não tem. A maioria das escolas baratas são entre 85% a 95%, às vezes 100% de brasileiros, tá? Normal isso, como eu falei. Nem todo mundo tem condições de se inscrever, de se matricular numa escola intermediária para uma escola mais cara, tá? Bom, pessoal, a dica mais importante que eu posso dar nesse vídeo aqui. Cauê, eu não tenho condições de bancar uma escola que tenha algum mix de nacionalidade. Eu gostaria de ter ouvido isso antes de fazer o intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio às pressas, né? Eu e a Anne, minha esposa. E a gente poderia ter se preparado melhor financeiramente, adiado um aninho e ó, ralar, guardar dinheiro, vender umas coisas, tudo. Investe numa escolinha legal, tá bom? Que você consiga ter esse retorno. Não é só pelo mix de nacionalidade, obviamente tem várias outras coisas aqui que eu poderia pontuar, mas esse vídeo vai ficar gigante se eu for fazer comparativo de escolas de inglês aqui, tá? Mas não pensem que saindo do Brasil, tudo lá fora é primeiro mundo. Não é, tá, pessoal? Já vi uns negócios assim bizarros mesmo, tá bom? Bom, essas foram as dicas que eu poderia dar para você conseguir chegar no nível de fluência em menos de um ano no seu intercâmbio. Pessoal, vamos tentar mudar essa estatística? Eu diria que aí 75% das pessoas que embarcam para o intercâmbio demoram aí de 1 ano e meio a 2 anos para chegar
nível de fluência e muitas pessoas voltam para o Brasil sem conseguir se comunicar muito bem, tá? É normal isso acontecer. Então, fica aqui as minhas dicas para você conseguir mudar esse cenário aí, tá bom? Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!